as diferenças entre os dois tipos de meditação budista, a Vipassana e a Samatha, né? Essa última baseada na concentração e a primeira na visão interior, a visão clara. E o texto partia da primeira nobre verdade, dukkha, o sofrimento, a dor, o pesar, a insatisfação e tudo mais que a palavra Pali conota. Naquela época, como ainda hoje, o que mais nos aproximava era o sentido de uma visão ampla e não sectária do budismo. A Bodhisattva se anunciava como revista de pensamento budista. O pensamento não afeto a qualquer escola, mas aos ensinamentos de Buda Shakyamuni. E nisso tínhamos muito em comum. E muita água correu sob a ponte do Rio da Impermanência nesses quase 30 anos que se passaram. A Sangha budista de todas as tradições floresceu no Brasil, nutrida pelo tesouro das três joias. E hoje, ninguém melhor do que Mestre Sasaki para iluminar a contemplação de uma questão que surge em algum momento no caminho de todos nós budistas. A que escola pertenço? Bem-vindo ao Dharma na Roda, professor Sasaki. Eu estou até emocionado com essa apresentação biográfica, lembrando de idos tempos, né? Quantos anos, quantas décadas se passaram, né? Realmente temos uma história, né? Temos essa história que foi se desenrolando e, como foi falado, né? Foi se desenvolvendo, mas essa sementinha estava lá naqueles anos atrás. Então, muito obrigado, fico muito lisonjeado, muito contente de ter recebido o convite do Via Zen, do Instituto Zen Maitreya, né? Me sinto muito contente com isso. A proposta inicial para esse encontro seria bem, a ideia seria de que vocês teriam lido, né, aquele artigo, A Que Escola Pertenço, e aí então colocassem perguntas, dúvidas, comentários, de tal forma que a gente tenha um bate-papo, uma conversa, né, mas que tenha também uma profundidade. Então a ideia é de tentar pegar algumas das suas perguntas, né, eventuais comentários, e tentar desenvolver de uma forma que possa esclarecer, incentivar, né, motivar esse difícil caminho, né, do Dharma num país como o nosso, né? E então é isso. Só como uma breve introdução, né, esse artigo que foi escrito já tem muito tempo. A ideia principal foi de delinear uma série de possibilidades, de delinear algumas diferenças. Eu mesmo falo isso no artigo, que a ideia do artigo não era tanto falar das semelhanças, né, que há muitas entre as várias escolas, todas se inspiram, né, no mesmo fundador, no mesmo mestre, mas de falar mais sobre as diferenças, porque justamente são essas diferenças entre as escolas que, para quem está iniciando, se interessa mais, né? Como que é isso? Como que é aquilo? E
sempre existe uma busca, né, para quem está iniciando e mesmo para quem já percorreu algum tempo, de tentar entender melhor quais são as várias manifestações budistas, né, o que eu faço nisso. E é, eu vejo que existem duas maneiras, né? Existe para quem está iniciando dentro do budismo, a maneira mais fácil e que talvez seria a mais aconselhável é a pessoa escolher uma tradição, né? Escolher uma escola e tentá-la e praticá-la, né? Conhecer, né? Se filiar a algum grupo e tentar se aprofundar naquilo e ficar um bom tempo. Porque o modo como eu vejo é que cada escola tem um vocabulário, né? O budismo tem um vocabulário, né? E cada escola tem um vocabulário próprio também. E leva um punhado de tempo para você se acostumar e entender esse vocabulário, a definição das palavras que são usadas naquela escola. E que se você junta tudo, né, algumas vezes você fica muito confuso. Você pode ficar muito confuso. Que de certa forma você pode falar que é a tendência que as pessoas fazem, né? Elas leem todo tipo de coisa, assistem todos os vídeos agora de internet, e frequentam vários lugares e tal. E aí então é como se ela tivesse entrado e tentado falar em várias línguas, né? Ela tá numa verdadeira torre de Babel, o que pode, por vezes, ou desanimar ou, ou tornar bastante confusa a vida delas, né? Ela vai precisar até mais tempo para fazer, né, para captar um sentido, ou o que é pior, achar que tudo é a mesma coisa, né? O que também não é. Esse seria um caminho. O outro caminho é exatamente isso, né? Que seria fazer tudo de uma vez, né? E assim, eu pessoalmente assim não segui muito a primeira opção, que seria a mais aconselhável, né? Mas por outro lado também não comecei, né, tudo ao mesmo tempo, né? Então eu tive oportunidade de experimentar assim por alguns anos diferentes tradições. E agora a época em que eu escrevi esse artigo ainda existiam poucas coisas, né, de budismo. Hoje as coisas cresceram, nós temos muito mais centros, muito mais livros, né? No entanto, eu acho, pelo que eu acompanho, eu vejo que muitas das dúvidas de quem chega ainda continuam as mesmas, né? As dificuldades, aquelas dúvidas básicas sobre as diferentes tradições e o que fazer. Então é isso. Isso é a minha assim, introdução ao artigo. E agora assim, eu vou abrir para perguntas e comentários, tá? Para a gente fazer alguma coisa mais dinâmica dentro do que vocês, né, tenham de interesse. E eu vou tentar responder, né, conforme o que eu acho, né, a minha opinião e alguma experiência. E lembrando, pessoal, não tem nenhuma pergunta boba. As pessoas têm essas coisas, né? Ah, não, é pergunta muito iniciante, é não sei o que e tal. Qualquer pergunta né? Toda pergunta é interessante. Então não se acanhem. Boa noite. Quem está falando? Dá para me ouvir? Henrique. Opa, Henrique. Vou começar então fazendo. Não sei nem se eu consigo formular direito uma pergunta, então talvez seja mais um comentário. Ótimo.
Eu tenho... eu não faço parte de nenhuma sanga formalmente, né? Mas eu tenho me aproximado muito do Zen e tenho praticado o Zazen diariamente, já faz alguns meses, assim, de uma forma bem intensa. Mas eu sou uma pessoa meio neurótica, assim. Então eu tinha muita dificuldade no começo do Zazen com a falta de instruções muito metódicas, assim, né? Então uma coisa meio tipo assim, meio que tu vai olhar para a parede e a própria prática vai te ensinar as maiores lições, né? E isso no começo me deixava muito ansioso, assim, porque eu ficava, será que eu foco na respiração? Será que eu foco nos pensamentos? Será que eu foco numa coisa específica? Ou será que eu abro o foco para o que vier? E, enfim, comecei a ler alguns autores Theravada, alguns comentadores, e isso foi o que realmente começou a me levar para frente na minha prática, que são descrições assim, sobre a meditação que são bem mais metódicas, né? E daí eu cheguei num ponto assim que eu tenho uma certa dúvida. Em primeiro lugar, em relação ao próprio Zazen, assim, um pouco nessa linha da Torre de Babel, porque eu fico assim, não sei se é possível a gente traduzir, mas o Zazen, no caso, ele seria mais a meditação, o Samatha, ou o Vipassana, né? Assim, qual que seria o Zazen é tudo junto. E daí eu também fico uma dúvida, assim, também pessoal, se nesse caso, por exemplo, de eu ser uma pessoa meio neurótica, se eu deveria tentar deixar de ser e ser uma pessoa mais, assim, tranquila em relação à prática, ou se eu posso, tipo, investir nessa linha mais metódica, assim, do Theravada, que me dá mais essa consistência, né? Porque o Theravada no Brasil, ele é mais difícil, né? Assim, no sentido de mais escasso, de encontrar, enfim. Mas seria mais ou menos essa a minha dúvida. Ótima pergunta, excelente pergunta. E sempre lembrando, eu vou dar respostas pessoais, tá? Eu vou dar respostas pessoais, com opiniões, tá? Então não necessariamente são opiniões oficiais dessa ou daquela escola, né? Mas que eu espero que seja de alguma ajuda. Eu acho que um problema, assim, um erro, digamos assim, presente para todo mundo, é de fazer uma grande separação entre meditação, entre a parte doutrinal, né, dividir as práticas. Então, assim, eu tenho interesse em praticar meditação, e aí então eu tenho que aprender uma técnica de meditação. Isso é muito comum, a gente vê assim as pessoas perguntando assim, né, em listas, em grupos, em fóruns, né, pessoal, eu estou querendo aprender meditação, li que isso é muito bom, quem que me dá alguma ideia, né, de meditação? E eu lembro, teve uma época que eu morei nos Estados Unidos, gostava de ficar muito na biblioteca, nas livrarias e tal, e eu encontrei um livro, não comprei, né, mas o livro era 365 meditações, né, esse era o título. Ou seja, a ideia era de te dar, basicamente você tinha que meditar uma vez por dia, com uma meditação diferente, né? E então as pessoas saem à procura da meditação, mas o que eu falaria a respeito disso é que a gente tem que pensar o budismo de uma forma mais orgânica, né? Então, quando você tem uma dor, né, a questão não é resolvida assim, toma tal remédio, né? Muitas vezes é uma série de coisas. Você tem que fazer fisioterapia, você tem que fazer exercício, você tem que mexer com a sua dieta, você tem que talvez, né, tomar remédio. Então, assim, é alguma coisa mais orgânica no sentido de que você tem que comprar o conjunto, né? E não comprar só aquela parte. Então,
sim, no caso do Zen, ele é conhecido como sendo mais econômico, né? Bem econômico em termos de instrução de meditação. Né? Ainda que o próprio nome do Zen signifique meditação, né? Ele é bem mais econômico em termos de instrução. Existe bastante prática, mas não tanto instrução. Isso é diferente, por exemplo, quando você compara com o budismo tibetano ou com o Theravada, que, como você percebeu, tem instruções muito mais detalhadas. No entanto, ou então com a terra pura, que o que a gente chama né, geralmente de meditação é até difícil de encontrar. Mas eu acho que o que a gente precisa entender, ou abrir o nosso contexto, é do corpo maior. Né? E o que é esse corpo maior do Zen? Uma das coisas que são muito importantes quando a gente fala de treinamento Zen é a prática do grupo. Né? A prática em grupo é uma das características muito importantes, né? E que fazem parte do método. Então esse Zen, se a gente for tomar ele só como uma meditação que eu vou fazer em casa, de fato a minha impressão é de que seria muito limitado. Tá? Por quê? Porque ele faz sentido dentro de um contexto maior, que é o contexto de grupo. Existe, quer dizer, está implícito nos zazen toda uma forma que deve ser respeitada e aprendida. Daí também a importância do cerimonial, né, da precisão com que você entra na sala, né, com que você se relaciona com a almofada. Né, existe uma ritualização, né, muito maior dentro do Zen, né, em relação à meditação. E isso faz parte desse zazen. Né? Há muito o que aprender participando disso. Que se a pessoa simplesmente fosse fazer sozinha em casa, sem nenhuma relação né, com professores, com grupos, talvez realmente, entende, um Theravada é mais propício para isso, em termos do detalhamento né, porque ele vai te dar mais elementos para você praticar sozinho e entender. Então isso é verdade em relação a todas as escolas ou em todas as meditações, né? Uma outra escola onde o grupo é muito importante também é a escola tibetana. Tá? Então por quê? Porque aquele elemento meditativo ele está atrelado com outras coisas. Tá? Não sei se ajuda a responder, né? Mas pelo menos assim, talvez ajude para você entender que não funciona muito bem você simplesmente pegar um método e, entende? Vou pegar essa técnica aqui, aí eu extraio aqui e pronto, eu torno minha. Né? Tem que comprar o pacote inteiro. Né? Quando você compra o pacote inteiro, seja de qual for a tradição, a escola, as coisas fazem mais sentido, as coisas têm um resultado, né? Você estabelece aquela ligação que é tão importante. Acho que
a princípio é isso que eu teria para falar, assim, em termos disso. Eu tenho uma curiosidade, é o José Ixin que está falando. No seu texto, Sasaki, você diz que uma característica marcante no budismo tântrico é a importância fundamental de se ter um mestre, um guru, que é o foco de uma das práticas mais comuns de todas as escolas tântricas, que é o Guru Yoga. E o mestre, então, ele deve ser visualizado, tomado como um ser absolutamente perfeito, para que o método que ensina possa, de fato, ter efeito. Então, que esse tipo de visualização é subsequentemente estendido a todos os seres, contemplados, então, como essencialmente puros e imaculados. Agora, depois, no budismo tântrico, a fé no mestre se eleva a um estágio somente vislumbrado, talvez na escola Rinzai Zen, onde o mestre doador do Koan também é essencial, mas num sentido diferente ali. Então, o que eu gostaria de saber, se você poderia falar um pouco sobre em que sentido há essa diferença em relação à fé no mestre, no Zen Rinzai e no budismo tântrico. Perfeito, perfeito. Essa é uma questão bastante importante. Veja, nós aqui no Brasil, nós praticamente não temos o Rinzai. Né? Assim, o Brasil, com uma série de circunstâncias históricas, o que desenvolveu foi primariamente o estilo japonês do Soto. Né? Imagino que o Via Zen, o Zen Maitreya, praticamente todos os grupos daqui do Brasil são do Soto Zen, né? Que é uma das escolas japonesas do Zen. Né? O Zen ainda tem outras duas escolas, que é o Rinzai e o Obako. Né? E, no entanto, esse estilo Rinzai, né, que também vai ser encontrado na China, na Coreia, ele usa, enquanto que no Soto Zen, até pode, no Soto Zen até pode ter koans, pode ter discussão de koans, mas não é usado da mesma maneira e na mesma extensão que o Rinzai. Então, enquanto que a meditação silenciosa é algo bastante importante dentro do Soto Zen, é um dos pilares, no Rinzai, o koan passou a ser. Então, o que é esse koan? O koan, como vocês sabem, é uma frase ou uma pequena história, né, que é um enigma. Tá? É um enigma. E como que funciona o koan? Né? O mestre, você vai até o mestre te oferece o koan. Esse koan você vai levar para a sua meditação. Tá? E aí, então, você vai tentar resolver esse koan. Você vai tentar resolvê-lo, sei lá de que forma, porque é um enigma. Né? É um enigma. Né? E aí, então, né, tanto no Rinzai quanto... Eu não tive tanta experiência no Rinzai, tive mais dentro do Zen coreano, né? Mas ambos funcionam mais ou menos assim. E se você está dentro do mosteiro Zen, né? Se você está dentro do treinamento, né? Por exemplo, você pode ter um sesshin de 3 meses, tal, né? Então, você vai estar intensamente praticando o koan. Então, todo dia você vai ter uma, duas, algumas vezes 3, né? Existia um com o mesmo meu nome, né? Um grande mestre do Zen, né? O Sasaki Roshi, né? Lá da Califórnia. Eu cheguei a conhecê-lo.
E ele era assim, era 3 vezes por dia, né? Você tinha que ir lá. E aí você tinha aquela entrevista individual e você dava a resposta. Seja lá qual que fosse a resposta que você tinha dado, você dava a resposta. E aí ele ia te falar se você acertou a resposta ou não. Certo? Muitas vezes a ideia, ele nem sequer levantava os olhos, né? Ele ouvia a sua resposta, já pode sair, né? Vai embora. E aí você abaixava a cabeça e ia lá ficar mais algumas horas matutando naquele koan. Né? E assim vai, né? E assim ia dia após dia. Quando ele achava que você captou, que você deu uma resposta, porque não é uma resposta racional, porque a coisa já é um enigma. Então, né, algumas vezes é um gesto, algumas vezes é um olhar, algumas vezes é alguma coisa que você faz, né? E aí, então, quando ele achava que você tinha acertado, aí ele te dava um outro koan. E aí volta você para a almofada. E esse é o treinamento. Né? Você vai ficar resolvendo koans, né, pelos seus próximos 5, 10, 15 anos. Tá? Então, vejo que, nesse caso, não é simplesmente você ler um koan e ficar pensando nele. Quer dizer, a relação que você tem com o mestre é essencial. É ele que te dá o koan, é ele que te dá o próximo koan e é ele que decide se você entendeu ou não. Então não tem, assim, não tem realmente um Rinzai Zen sem um mestre. Ele é essencial. E nesse sentido, né, nessa essencialidade, né, nessa importância, então deve haver a fé, né? Deve haver a fé. Ele sabe e ele vai me conduzir aqui, né, a esses insights, né, até chegar, né, no Kensho, né, no primeiro vislumbre, né, de iluminação. E já no budismo tibetano, as coisas são um pouco diferentes, justamente, né, por esse ponto tratado, que o lama, né, o seu lama raiz, ele é o objeto do Guru Yoga, que é uma das primeiras práticas, né? E essa perspectiva tântrica, né, que o budismo tibetano é um dos principais exemplos, se não há essa fé de que o lama ele é perfeito, ele é uma emanação, né, do Buda, você não consegue praticar o Guru Yoga, né? E é nesse sentido que na outra resposta eu falei assim, olha, o budismo tibetano ele é muito grupal, né? Porque é muito engraçado. Eu visitei e cheguei a morar um bom tempo, né, em Bodh Gaya, né? Que Bodh Gaya que foi o lugar, né, na Índia onde o Buda se iluminou. E Bodh Gaya tem todos os tipos, né, de peregrinos, de praticantes, né, de todas as escolas lá. É um grande centro, assim, é a meca, né, do budismo. E é muito interessante, porque assim, os praticantes, enquanto que os praticantes Theravada, Vipassana, mesmo Zen também, né, eles estão lá, assim, você encontra com eles, estão. Praticantes tibetanos anda tudo juntinho, é assim, é tudo um grupinho, né? E eu acho que se vocês, né, aqui de vocês que tiveram ou têm alguma experiência ou praticam dentro do budismo tibetano, sabem que a impressão que dá é de uma panelinha, né? É uma panelinha, todo mundo juntinho, é o meu mestre. Por quê? Porque o mestre é o centro da prática, né? Muito mais do que a própria meditação e tal, e as visualizações e os mantras. O centro da prática é o mestre.
Então anda todo mundo juntinho, assim, tem essa ideia de panelinha. Não estou falando pejorativamente, né? Assim, então, mas tem essa coisa de espírito comunitário. Então, assim, é muito difícil você pensar em uma prática tibetana que não seja ligado a alguém, né? Eu acho que hoje as pessoas, aquilo que eu estava falando para o Henrique, a gente se perde muito o contexto, né? Então, você tem que entender qual que é o contexto de cada escola, de cada prática. Então, a pessoa quer, eu quero praticar, eu quero fazer iniciação tal, né? E eu quero aprender isso e aquilo do budismo tibetano e tal. Mas ela não compreendeu que budismo tibetano se pratica dentro de um grupo. Né? Você vai ser um praticante assim mais solitário ou individual depois de muito tempo. Aí você vai para a caverna, fica 3 anos, mas vai ser muito depois. Né? Você não começa por isso. Então não é um tipo de budismo que você pega tal e lê, né, 5 livros e começa a praticar. Porque as práticas principais e iniciais já são baseadas né, num outro modelo. Né? Claro, nada impede que você pratique isso e aquilo, e tem, né, todas as meditações, algum benefício vão ter. Mas você não está praticando dentro do contexto em que elas, né, foram criadas para serem praticadas. Então, sempre, né, quando você encontra com um praticante tibetano, a primeira pergunta é, né, em que linhagem que você pratica. Tá? Né? Se a pessoa falar assim, não pratico em linhagem nenhuma, você já sabe de imediato que a pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. Né? Ela não está praticando budismo tibetano. Né? Tem que ter linhagem. Que é um pouco diferente de outras tradições, de outras escolas. Mas no budismo tibetano isso não há dúvida. Então, assim, voltando para essa pergunta, né, super interessante, o mestre é muito importante, né, tanto no Rinzai quanto no budismo tibetano, mas talvez por motivos diferentes. Né? E existe um grau do elemento, né, devoção, que é muito maior dentro do budismo. No Zen, não. Né? Não vai ter essa devoção ao mestre Zen. Não é isso. Né? É muito mais respeito pela autoridade e pela sabedoria dele, mas não vai ter devoção, amor, né? É uma outra relação diferente. Estou vendo que tem algumas perguntas aqui do lado, no chat aqui. Não sei mas quem quiser pode. Oi, boa noite. Opa, Yushi. Yushi, isso, aqui do Vila Zei. Eu acho interessante, assim, esse caminho do meio, porque me parece que os praticantes do Zen no Brasil, eles são assim, a gente vai, eles são intelectualizados, não é? Então, assim, é uma, não é uma elite, entre aspas, assim, mas são pessoas que têm uma capacidade de abstração, né, do cognitivo muito, muito forte. E então, quando eu comecei, eu lia que tem que esvaziar a xícara, que quanto menos saber é melhor, mas eu não conseguia, assim. Então, eu lia um pouco, procurava não encher muita xícara, mas também, assim, um fundo muito vazio era
uma sensação muito assustadora de estar entrando numa seita, numa coisa que eu não sabia o que era. Eu precisava ter esse calçar, assim, não é? Mas, então é sobre isso a minha pergunta, esse caminho do meio entre a leitura e a prática, saber como é que é, não é? Isso aí quando a gente entra no Zen, é um momento assim de decisão, não é? E depois, quando a gente se encontra, não quer mais sair da almofada, né? Ali é um espaço sagrado, vamos dizer assim. Obrigada, Gachão. Não sei se eu entendi muito o que seria a pergunta, me pareceu mais que um comentário para eu comentar, né? Uma coisa que eu gosto muito sempre de falar é que cada escola, cada tradição, assim, ela tem uma mitologia, né? Ela tem assim algumas afirmações que ela faz de si mesma. Isso se aplica a tudo, tá? Se aplica a todas. Né? Então, por exemplo, né, o Vajrayana, nós somos o caminho mais rápido. Né? Então, né? Então, assim, o Zen tem, o Theravada tem, cada um tem a sua mitologia própria. E uma das coisas do Zen, né, é essa coisa do transmissão mente a mente, né? E aí com aquelas ideias, né? Daquelas histórias do mestre que tá frio, aí ele pega a biblioteca inteira e joga os livros de Dharma, tudo para esquentar, né? Na fogueira, né? Joga a estátua do Buda também. Você tem essas histórias, né? Para mostrar assim, o desapego e o importante não é o estudo, porque é a ligação mente a mente e tal. Cada escola tem uma história. E eu costumo ver e falar é que a gente tem que apreciar essas histórias, mas não acreditar muito nelas. Entende? Porque você começa a chegar nesse caminho do meio, nesse discernimento, pela experiência, tendo experiência, estudando, vendo como que praticam. Então, assim, se você pega o Dogen, né, para quem não sabe, né, o fundador do Soto Zen japonês, o Dogen era um mega intelectual. Né? Passou a vida escrevendo obras profundíssimas de filosofia. Né? Então, quando você vê o Dogen, você já imediatamente entende, você vê que essa história do não é preciso ler, né, que a gente tem que estar para além do estudo, né, e tal, do intelecto, isso é uma história, entende? É alguma coisa para você ficar motivado, é alguma coisa para você não se apegar aos livros e achar que é nos livros que você encontra tudo. É para te incentivar a praticar a meditação. Mas não vai interpretar isso de uma forma literal. Porque o próprio fundador da sua escola já é um mega intelectual, entende? Que estudou o cânone chinês inteiro, né, que foi para a China passar anos estudando o cânone lá e os comentários e conversando com os mestres, né, e depois passou a vida, morreu escrevendo. Então isso tem em todas essas escolas e a gente tem que fazer essa distinção, né, que no final das contas é a experiência, o seu estudo, o seu conhecimento da história que vai te guiando nisso. Né? Então, o ser humano ele é um ser cognitivo. Né? Nós, desde criança, nós queremos aprender como que as coisas funcionam. Né? Como que funciona isso? Como que transforma em borboleta? Né? Como que
né? Então, por que a água é assim e tal? E o que né? O que a montanha faz? O que esse bicho faz? E como que é isso? Como desde pequenininho a gente está à procura de entendimento. E então seria um engano você se fechar, né? A pessoa se fechar completamente. Não, agora não vou. Eu li isso daqui, agora eu não vou ler nada, eu não vou, tá? Eu só vou ficar na prática, na experiência. Isso acaba cortando aquele desejo de entender, né? E aí, então, essas histórias vão ser para contrabalançar isso. Olha, tem muito para entender, o estudo é muito importante, o estudo é fundamental, mas tem uma parte do como que eu vou colocar isso na vida diária, né? Não é questão de ficar simplesmente dentro dos livros, né? Mas como que eu vivo? Então, esse caminho do meio, eu acho que ele vem da gradual discriminação, de você até ver o exemplo dos grandes mestres, né, dos ancestrais, dos patriarcas, né, e aí você vai aprendendo, olha, tem essas várias possibilidades. E mesmo entre os vários, né, mestres e os ancestrais, você tem várias diferenças, né? Tem aqueles que são mais rígidos e mais, né? Tem outros que são mais estudiosos, tem outros que praticam 17 ou 18 horas por dia, né? Tem outros que são amorosos, tem outros que são mais, né? Um ar mais de autoridade. Ou seja, não tem uma forma, né? Não tem uma única forma correta. Tem várias formas e eu acho que isso vai dando mais tranquilidade para a gente, né? E que no final das contas cada um vai encontrar essa forma, né? Se ele persistir naquele caminho, ele vai encontrando aquela mistura, a mistura certa, né? Adequada para ela. Não sei se é exatamente isso que, né? Mas foi o que eu entendi assim para comentar. Obrigada. Vou colocar uma coisa. Eu comecei em 2001 e naquela época não tinha essa coisa de zazen de iniciante, né? Assim, horário estabelecido para o iniciante. Né? A gente já sentava e fazia 40 minutos, né? E hoje eu percebo, eu desde 2002, mais ou menos, como sanga, eu comecei a ajudar, né, as pessoas que estavam entrando, ensinando elas a meditar, né? E batendo sino. Então, desde lá eu venho ajudando nessa parte. E eu vejo que cada pessoa que eu recebo, às vezes lá no Instituto Zen Maitreya, eu via que eu tinha que criar uma forma para cada um que entrava, né? Mas era uma coisa mais intuitiva. Então, eu, na realidade, não sei se eu estava no caminho certo, mas me lembro do Murema Roshi, que ele dizia, né? Vocês têm que criar o Zen brasileiro. Então, nessas diversas formas, eu acho que também tem, dentro de uma escola como a Soto, no Brasil, né, eu acho que na própria linhagem, ou na própria escola Soto, também tem essas outras diversas formas que eu observo hoje em dia aqui em Porto Alegre, pelo menos, né, nesse cuidado com o iniciante, né? Então, eu não sei como é que, de repente, o senhor vê isso.
também, não sei se eu estou no caminho correto, claro, né? De ter esse cuidado, né, com aquele que está iniciando, porque eu não tive essa recepção, né? Senta e faz a zen, era isso, né? E ali a gente quer, não quer, sai fora, né? Mas hoje eu vejo que a gente tem um cuidado maior, eu vejo que no Via Zen tem isso também, e ali no Instituto Zen Maitreya a gente procura também dar esse cuidado com quem está chegando. Não sei como é que o senhor vê isso. Sim, sim. Eu acho, uma das coisas que eu e o professor Joaquim sempre conversamos é o problema da educação brasileira, né? O problema da educação brasileira é um problemão, né? E então, assim, porque a gente, no Brasil, a cultura, não estou falando só da escola, né? Mas a cultura brasileira, ela parece que não favorece muito a ideia de dedicação, né? De você pegar alguma coisa e se dedicar, né? Claro que tem as pessoas que são dedicadas, mas a cultura como um todo ela não favorece muito o ser dedicado. Então, eu acho que quando o centro budista, ele, qualquer um, né? Ele recebe as pessoas, ele tem esse duplo problema, né? O problema de receber, né? O problema de receber a pessoa e introduzi-la num mundo que é bastante diferente, né, do dela. E aí concordo, né, com você, né, dessa importância de ir tentando descobrir qual que é a adaptação, né, como que você vai introduzir, adaptar, né, essa chegada. Mas o outro problema que a gente vai enfrentar é o próprio indivíduo chegando e as expectativas que ele tem. Porque se a pessoa já chegasse, olha, eu quero realmente aprender isso, e eu estou disposto a fazer o que for necessário para aprender isso, nosso trabalho seria muito mais facilitado, né? Mas não. O que geralmente a pessoa quer o ensinamento mais fácil e a forma mais básica para ela ter o resultado mais rápido possível e que, se possível, que não implique em ela continuar no próprio centro em que ela bateu a porta, né? Ela bateu na porta. Não é? Por quê? Porque nós somos educados a ter eu quero resultado imediato, né? Eu não quero ler um livro de 300 páginas, eu quero ler um livro de 25 páginas, de 20 páginas, né? Atualmente, assim, eu quero um post do Instagram, né? Com uma frase inspiradora e tá bom para mim. Se eu receber todo dia uma frase inspiradora no Instagram, eu estou já satisfeito e eu já considero que eu estou no caminho, entende? Então, é uma grande dificuldade para todos os centros budistas lidar com essa mentalidade. E dos idos tempos, né? O professor Eixin aqui lembrou dos idos tempos da revista Bodhisattva em papel, né? Naqueles idos tempos de 30 anos atrás e tal, eram tão poucas oportunidades, eram tão poucos centros, tão poucos livros, que você sabia que quem batia na porta, tinha quem batia já de imediato já ia embora,
Mas os que ficavam um pouco mais, eles tinham esse elemento da dedicação. Então não tinha problema de você chegar e ter 40 minutos e ter 1 hora, né? E ouvir palestras incompreensíveis, entende? E a pessoa estava lá, toda semana ela ia lá, né? E ficava anos, quer dizer, ela tinha essa dedicação. Hoje está tudo mais fácil. Hoje meditação é moda. Então, de alguma forma, a qualidade de quem chega, né, é diferente. Qualidade não no sentido pejorativo, mas assim, o mundo mental da pessoa é mais imediatista, é mais, né, eu vi no Facebook que meditação é bom para tal coisa e pronto, é isso que eu quero, né? E aí lá vai o centro budista ter que fazer aquele contorcionismo, né, para oferecer aquilo, quando na verdade ele tá querendo, ele seria para outra coisa, né? Seria para alguma coisa mais profunda e não resolver o problema imediato, né? Não consigo focar nos meus estudos, né? Para fazer a prova, né? Não que isso seja mais, né? Mas então tem esse duplo problema, né? Acho que esse é o que eu teria. E assim, temos que ir desdobrando, né? Nos contorcendo para, de alguma forma, prover um pouco do que a pessoa espera, mas, ao mesmo tempo, continuar abrindo outras perspectivas, né? Continuar mostrando, ó, tem mais coisa, tem coisas mais profundas aí, né? Meditação, mindfulness, yoga, tudo isso é legal, tal, mas, né? Mas não pense que é só isso. Tem um mundo maior pela frente, né? De formação, né? Interior, de entendimento, né? Então eu vejo assim os centros budistas com uma missão desse tipo, né? Professor, Quem fala, né? Deixa eu ver. eu sou Emily. Oi. Primeiro eu queria lhe agradecer, boa noite. Primeiro eu queria lhe agradecer muito pelo texto. As clarificações iniciais foram muito úteis para mim. Essa diferenciação escola, tradição, foi realmente muito útil, porque são conceitos confusos mesmo. Então, eu gostaria de lhe fazer 2 perguntas. A primeira tem a ver com, tá nessa passagem, no item que você fala sobre a passagem do mundo ideal para o real, e você fala que algumas linhagens, ou escolas, ou tradições, incentivam mais a prática, mais o estudo, já falamos um pouco sobre isso hoje, e algumas incentivam mais a ação social. Então, eu gostaria de ouvir você falar sobre essa questão da ação social. E a outra questão seria, num outro item do texto, você fala sobre a dificuldade da evolução do budismo no Brasil, muito vinculada à dificuldade de todas as evoluções no Brasil, que é a falta de iniciativa, né? Então, eu gostaria de te perguntar se, desde que você começou a praticar, você percebe que há uma evolução na multiplicidade dessas iniciativas e que a gente está andando progressivamente numa direção mais adequada, ou não? Perfeito. Qual era a primeira pergunta mesmo? Eu te perguntei sobre a ação social. Tá. Eu acho que, vamos começar assim, eu acho que existe um clichê comum que dentro do mundo budista se repete, que é o seguinte: se você gosta de meditar, você vai para o Zen,
Se você gosta de coisas mais devocionais, e fé, tá, vai para o budismo da Terra Pura, porque lá é o budismo devocional. Ah, se você gosta, ou então vai para o budismo tibetano, se você gosta de música e coisas coloridas e tal, etc. Tem um certo quê de verdade, tá? Mas não é exatamente assim. O modo como eu vejo, sim, é que todas as escolas têm tudo. Todas as escolas têm tudo, tá? Apesar das escolas elas serem identificadas mais com isso ou aquilo, dentro delas elas oferecem todas as oportunidades. Então não é bem essa coisa do o budismo é muito variado e o budismo e essa variedade é boa porque atende a vários tipos de pessoas. É uma coisa que geralmente a gente escuta. Mas eu tenho dúvidas a respeito disso. Porque você pode, por exemplo, ser um praticante dentro da escola da Terra Pura, por exemplo, e ser extremamente intelectual. Tem grandes intelectuais dentro da escola da Terra Pura, estudiosos e tal. Então, como é assim? Como que é essa coisa, né? É só devocional? Não é. Então, essa questão da ação social, né, para chegar na pergunta, eu não vejo como sendo algo que é patrimônio de nenhuma escola em particular. Você tem várias iniciativas muito boas, modernas, né? Dentro do Zen, dentro da Terra Pura, dentro do Theravada, dentro do budismo tibetano. E até para falar um pouco bem do Ocidente, né, que a gente acaba falando muito mal do Ocidente, mas eu vejo que isso é uma das boas coisas que aconteceram nesse encontro do Ocidente moderno com o budismo tradicional, o budismo asiático. Porque existe uma parte do Ocidente que tem muito interesse pelo social, né? Pela justiça social, pela igualdade, a igualdade, né? Os direitos das mulheres, né? As discussões sobre raça, né? Sobre preconceitos, vários tipos de preconceito. E isso, sem dúvida, influenciou positivamente o budismo tradicional, o budismo asiático. O budismo asiático, nesse contato com o Ocidente, muitos dos setores foram forçados, por assim dizer, a pensar nisso. Não que eles não tivessem coisas antes, mas o incentivo do interesse do Ocidente por essas questões incentivou que eles também aumentassem mais, né, esse interesse. Então, hoje nós temos, né, vários órgãos, digamos, budistas que são, inclusive, interescolas, né? Por exemplo, o INEB. Né? Eu conheço muita gente dentro do INEB. O INEB é a rede, né? A rede budista, a rede de budismo engajado, rede internacional de budismo engajado. E que conta como patriarcas fundadores Dalai Lama, né? Budismo tibetano, né? Buddhadasa, Sulakshivaraksha, Margoshananda, pessoal do Theravada, Thich Nhat Hanh, né? Dentro do Zen, são fundadores, são pilares, né? E como o INEB, você tem várias outras, né? Que são iniciativas interescolas, né? Com representantes de várias escolas preocupados e fazendo coisas, né? De cunho social.
E também, dentro de cada uma das escolas, tem várias iniciativas, né? Então, tem muita coisa dentro do Zen japonês, dentro do Zen chinês, da Terra Pura, do budismo tibetano, dentro do Theravada, né? Tem várias iniciativas. Então, você tem oportunidade em todo lugar, né? Independentemente né, seja o que for a sua preferência em termos de escola, de tradição, você tem muitas oportunidades de entrar né, nessa ideia do engajamento social. Né? O budismo engajado é um dos temas principais, né, do budismo moderno hoje. A segunda questão já é mais complicada, né? Se há evolução do budismo brasileiro, né? E nossa, não me faça essa pergunta, viu? Porque eu acho complicado isso. Eu acho complicado. Nem sei o que eu devo dizer, peraí. E, sem dúvida, existe algum progresso, né, que se reflete no número de pessoas, né, no número de centros, aumentou, né, o número de centros. No entanto, assim, num comparativo é aquela coisa, né, a economia de todos os países melhorou, mas quando você compara com os que melhoraram mais, né, melhorou porque está melhor do que antes, mas comparativamente é até um retroagir. Então, assim, sim, tem mais centros, tem mais gente, né, devido a todo esse movimento de meditação, de mindfulness, e de cultivo da saúde e tal. O budismo se tornou mais interessante, mais pessoas se interessaram. Então, sim, tem um evoluir nesse progresso, né, nessa questão. No entanto, o estudo, eu acho que o estudo em termos assim, do conhecimento, né, do budismo, ainda é muito precário aqui no Brasil. Né? Eu acho que, não sei, talvez assim, em termos acadêmicos, talvez nos últimos 10 anos, né, que começou a surgir mais pessoas, por exemplo, dentro de universidades, né, com matérias mais especificamente budistas. Né? Antes disso, você não tinha. O máximo que você poderia fazer dentro da academia era se formar, fazer alguma coisa dentro de religiões comparadas, enquanto matéria de história. Né? Então é muito pouco ainda. Agora que está surgindo, né, um aqui, um ali, nessa ou naquela universidade, trabalhos. E está começando a surgir gente dentro da academia que também tem uma certa prática, né, outros que é só academia, sem prática, mas não, é um estudo sério que está abrindo essa possibilidade. E eu acho que os centros budistas também estão muito atrasados, todos eles, muito atrasados nessa parte de estudo, né, em termos de publicações, sabe, assim, parece que a gente tem que ficar, eu acho que até conectando com a pergunta da Janice, né, com o comentário da Janice, parece que a gente tem que ficar muito tempo falando do básico, porque o tempo todo está chegando gente nova, então o tempo todo você tem que ficar dando curso introdutório, né? Faz parte, é bom, mas isso acontece, né, talvez às custas de você fazer alguma coisa mais profunda. E quando você tenta fazer a coisa mais profunda, não tem tanto interesse.
Entende? Então fica difícil, né? Publicar livros, né? Porque as editoras elas só querem publicar uma coisa que vai vender. Não adianta você traduzir aquele tratado de Nagarjuna, porque não, né, vai ser meia dúzia que vai comprar. E então assim, eu acho que o que eu teria para comentar é isso, né? É alguma coisa mista, né? Eu não sou assim um otimista de que o budismo tá, né, em franca expansão e interesse crescente no Brasil, mas ao mesmo tempo, sim, existe algumas, né? Tem algum crescimento, mas tem muita coisa que eu acho que pode ser ainda, né, feito. Né? Tem um... Professor, Oi. meu nome aqui é Gunnar, ou Apoema. Eu gostaria de fazer uma pergunta para entender um pouquinho, pelo que eu entendi, a diferença entre as escolas e as tradições na questão do que embasa e para onde caminham, mas eu queria entender o conceito de Nirvana, o Zen, e o que isso difere em relação às outras escolas. Existem palavras, né, dentro do budismo, e esse é um problema, né? Essa é uma grande dificuldade. Existem palavras que a gente, né, pensa que é a mesma coisa, é a mesma palavra. No entanto, não são, né? E é isso que é aquilo que eu mencionei sobre vocabulário específico. Então, você tem um vocabulário que difere de uma escola para outra, e você tem esse vocabulário que difere dentro da própria escola, né? Então, palavras como Buda, você pensaria bem no budismo, né? Pelo menos Buda todo mundo né? vai admitir que Buda é a mesma coisa para todo mundo, mas não é. Entende? Mas não é. Então, palavras como Buda, Bodhisattva, Nirvana, né? São três palavras que, por exemplo, são extremamente comuns, mas têm significados diferentes. Tá? E esses significados diferentes é o que permite, por exemplo, você pegar um livro do Zen e falar e encontrar afirmações do tipo todo mundo é um Buda, né? Certo? O que no vocabulário Theravada é um horror alguém falar uma coisa dessa, entende? E por quê? Porque no Theravada e no budismo antigo em geral, a palavra Buda ela é dedicada ao Buda Supremo, né? Aquele Buda que só aparece depois de muitos kalpas, né? E que inaugura uma tradição, entende? Enquanto que a palavra Buda, em outras tradições, talvez não tenha esse. É um Buda, né? Você é um Buda, entende? Todos podem ser Budas, mas isso é falado com outro sentido. Não que todo mundo pode ser o Buda Supremo e iniciar uma tradição, entende? Claro. Então, Nirvana também é um problema, né? Você tem, por exemplo, se você pega um pouco da literatura tibetana e alguma coisa de certos sutras mahayanas, eles vão usar a palavra Nirvana para usar, né? Para falar do estado que um ser atinge
e aí ele fica pegado àquilo e ele fica entalado naquele negócio. Entende? Então, nirvana acaba sendo até como sendo algo pejorativo, que você deve superar. Tá? Você deve superar entrando num caminho que nega o nirvana. Porque nirvana aparece como um sinônimo de você ficar preso num estado de samadhi, de concentração tal, e esquecer do resto do mundo. Entende que dificuldade que é isso? E aí você pode ter, na mesma tradição, outros textos de outras épocas que vão usar nirvana de outro jeito. Tá? No cânone antigo, a explicação mais comum do nirvana é a extinção da ganância, do ódio, da ignorância. Tá? Essa é a explicação mais comum dentro do cânone antigo. E aí, então, vários vão usar dessa maneira. Tá? Então, o que é o meu conselho? Meu conselho prático? Não se deixe iludir pela palavra. Quando você estiver lendo alguma coisa, entenda o conceito dentro do contexto que você está lendo. Tá? Você está lendo um livro, não importa se é Theravada, tibetano, Zen, Terra Pura, não importa. Você lê o livro e aí tem a palavra lá nirvana, ou qualquer outra. Tem lá aquela palavra. O que aquele autor, o que aquele livro quer dizer com a palavra nirvana? Você vai entender isso lendo com cuidado o texto. E aí você vai chegar à conclusão: ele quer dizer, nesse contexto, o que ele quer dizer, ele está usando a palavra nirvana para indicar isso. Entende? Quer dizer, em vez de você fazer o contrário, de você pressupor, de você assumir que o autor está usando a palavra nirvana do jeito que você acha que ela é. Ou do jeito que você leu que no outro livro é. Né? Então, a minha sugestão assim, prática é isso. Não se deixe iludir pelas palavras. Tá? Porque você pode ter as mesmas palavras com diferentes sentidos. E isso nem é uma questão só de entre tradições, é uma questão dentro de uma própria tradição. Né? Né? Então, depois vocês ficam... Esperem para o Joaquim explicar aí o que é fé em Chantal e o que é fé no sei lá quem no Japão no século XVIII. É diferente. Você não pode achar que fé, falou fé e você, pronto, fé é isso. Não é. Né? Então, uma boa coisa, é isso, vou repetir de novo, pela terceira vez. A coisa prática que eu daria é: tenta entender as palavras dentro daquele contexto do livro, do grupo. Né? Eles querem dizer isso. Pronto. Então, dentro desse grupo, dentro dessa tradição, eu vou entender dessa maneira. Né? Então, essa é o que eu falaria. Agradeço. Não há mais questões? Boa noite. Boa noite. Posso perguntar alguma coisa agora? Ou tinha alguém na minha frente?
Não? Bom, eu fiquei curiosa, bem coisa de curiosa mesmo, né? Sobre a sua escolha da escola Nalanda, né? O nome? A tradição Nalanda, não é? Eu falei certo? Nalanda. Nalanda, faltou um N. Fiquei curiosa sobre a sua escolha dessa escola. Poderia falar alguma coisa sobre? Sobre o nome do nosso centro. Nalanda não é uma tradição, né? Não é uma linhagem, não é um nome de Sim, escola. sim, é o nome do centro, mas a sua escolha da sua do Claro, claro. budismo sim, que você escolheu, O, escola. Nalanda é o nome da maior universidade budista dos tempos antigos, né? Nalanda é uma cidade, né? Que tem assim uma história desde muito tempo atrás. Nalanda era uma cidade que era visitada pelo Buda, então Nalanda já aparece dentro do cânone. E aí, por volta do século II, começou assim essa atividade de ensino, né, nos mosteiros. E Nalanda existiu até o final do budismo na Índia, né? Então ela tem uma tradição assim, de séculos e séculos, e sem dúvida o nome mais importante em termos de universidade budista. Grandes peregrinos, professores chineses, né? Eles vieram até Nalanda para estudar, né? Vários do budismo, o budismo tibetano, ele deve a Nalanda na existência, né? Uma coisa muito bonita, certa vez eu participei de uma conferência em Nalanda, né? Em Nalanda, na Índia, e quem abria a conferência era o Dalai Lama. E o Dalai Lama falou assim que todos os dias, né, todas as manhãs, ele se volta, né, para na direção de Nalanda e agradece, porque todos os acharyas, todos os mestres né, que fundaram o budismo tibetano vieram de Nalanda. O Nalanda tem assim um nome assim inspirador para o budismo. E uma das características de Nalanda, enquanto universidade, é que ela não era de nenhuma escola em particular, né? Lá, os cânones, comentários, mestres de todas as escolas eram estudados e respeitados. Você tinha, né, monges e professores, alunos de todos os tipos. Então, esse caráter assim universalista sempre me interessou bastante. Então, esse que é o motivo, né? Apesar da nossa prática assim, fundamental dentro da perspectiva Theravada, né? Mas essa perspectiva assim, universalista, né? E assim o Nalanda sempre o Nalanda agora do Brasil sempre teve assim sempre fez muitas coisas, né? A gente trouxe, né, gente do Zen, dentro da gente da Terra Pura, gente do Zen coreano, né? Assim, para dar retiros. A gente sempre foi um centro muito aberto, né? Enquanto que mantendo a nossa linha principal, né? Mas a gente sempre foi muito aberto, assim, de receber, de estudar, foi um nome assim apropriado para a gente. Muito obrigada, e eu achei muito interessante essa questão do universalista. Eu acho muito lindo isso. Muito obrigada. Vamos talvez abrir para uma última pergunta.
Eu gostaria... É o Walter quem fala aqui. Tudo bem, cara? Eu gostaria de que o senhor nos contasse, acho que talvez seja uma pergunta boa para o encerramento, dentro da tua trajetória, né? Tu que és uma pessoa que teve uma experiência aprofundada em mais de uma tradição, né? Eu sei que tu teve uma experiência com Zen coreano, tens muitos anos do budismo Theravada. Talvez seja uma pergunta um pouco ampla, mas para uma pessoa como tu, que teve essas experiências, como é que é o escolher uma tradição após tê-las experimentado, né, com alguma profundidade, né? Porque aí me parece que os critérios ficam mais difíceis de se estabelecer. Não sei, se torna um pouco complicado. Eu tenho essa curiosidade de saber como é que foi o teu processo de escolha após ter experienciado todas essas escolas. É uma coisa complicada, né, Walter? Acertado isso daí, né? É difícil. Eu acho que... Quer dizer, eu tenho as minhas explicações racionais, né? Então, deixa eu dar minhas explicações racionais, depois eu falo por que eu acho que não é bem isso. Mas nas explicações racionais, eu sempre tive muito interesse em história. História é, de fato, assim, uma paixão para mim. Assim, quem tem, no meu caso em particular, né, o interesse em história significa a origem, a história das origens, entende? Então mesmo estando em outras escolas, eu queria saber, e aí como que isso surgiu? E de onde que veio isso? E de onde que veio isso? E assim, você acaba, entende? Mesmo que você comece no Tibete ou no Japão, né? Mas aí vem de onde que veio? Bem, o budismo japonês veio então lá da China. Então, eu tenho que ver a coisa da China. Mas a coisa da China veio da onde? Veio da Ásia Central. Mas da Ásia Central veio da onde? Então, assim, essa paixão pela história acabou me levando a concentrar o meu estudo, tanto teórico quanto prático, no mais longe que eu pude encontrar, que era o próprio o que o Buda ensinava. E, portanto, né, a dedicação do cânone original e das práticas, tal como aparece no cânone e tal. Então, essa é a explicação racional, tá? Né? Que é o interesse assim, grande por história, que, no meu caso em particular, me foi me incentivando cada vez mais a querer ver e como que começou, e aí você cai lá na coisa mais antiga. Quanto agora, eu acho que não é exatamente isso que acontece na vida das pessoas. Eu acho que tem essas explicações que cada um acaba dando. No entanto, as coisas também acontecem, né? Sabe? Assim, as coisas acontecem. É uma pessoa que você encontra, é um lugar que você está, né? É o lugar que você está mais perto, é a pessoa que o amigo apresentou, né? Eu conheço vários professores hoje, né, de Dharma, né, que eles foram na Tailândia, né, como parte do Peace Corps, né, americano, né, aquele corpo da paz, né, onde, né, gente, né, fazia parte desse movimento americano de prestar assistência,
né, e ir para o interior de países mais pobres para cuidar, para ajudar na infraestrutura, né, de agricultura, etc., etc. Né? Então, alguns dos professores de hoje foram assim. Né? O Santicaro, por exemplo, é um deles. Acho que talvez o Joseph Goldstein assim. Você tem vários, né, que foram para a Tailândia por outros motivos que não tinha nada a ver com o budismo. E ao conviver com a parte mais, né, dos agricultores, das pequenas comunidades da Tailândia, foram se interessando pelo budismo e chegou um momento que eles se tornaram monges e pronto. Ou seja, não foi uma coisa que eles estão no budismo ou no Theravada porque teve uma explicação racional e eles foram para lá procurar. Aconteceu né? Então, eu acho que muito assim das nossas vidas são assim. Você acaba caindo numa certa escola, num certo centro, porque aconteceu né? De você estar passando e é o que estava na esquina, é de você ter ido numa palestra e se interessado. E aí você vai, né? Você segue nessa toada. Então, eu acho assim, né? Saberia outras explicações, né? E aí, quando você cai numa coisa, algumas vezes coincide de ser muito interessante e você não sentir que precisa muito mais coisa, aquilo te deu sentido, te deu a explicação, você viu que tem um caminho por ali e aí você segue. Outras vezes, naquela primeira coisa que você cai, não é exatamente, né? Você acha que tem alguma coisa, mas não é exatamente aquilo, e você vai procurar outras, e outras, e outras, né? Mas essas próprias escolhas que você vai fazendo de direção são coisas que vão acontecendo. Né? Eu descobri o Theravada, né, dentro de um mosteiro zen do coreano, né? Eu estava fazendo, né? Eu estava praticando, né, nos Estados Unidos dentro do zen coreano, né? E tinha a cada dia tinha um pequeno períodozinho que a gente podia ir na biblioteca, né? E lá eu descobri um livro Theravada que quando eu li eu falei assim, é isso. Entende? E é assim que acontece, né? Vice-versa pode acontecer também. Você está lá no mosteiro tailandês e de repente você lê um livro, é isso daqui. E aí você vai para o Zen, para o tibetano. É isso. E aí se conecta. Eu queria pedir ao diretor do Instituto Maitreya que falasse as palavras de encerramento, mas antes disso eu quero agradecer em nome, né, do Via Zen também imensamente essa vinda aqui do professor Ricardo Sasaki, né, que tanto nos incentivou a estudar um pouco mais, né, a olhar mais profundamente tantas questões da nossa prática budista, né, e da nossa vida. Então, muito obrigado. E eu gostaria o monge Seikaku, então Celso Marques, dissesse as palavras de encerramento desse nosso encontro. Obrigado. Eu estava realmente nervoso para fazer um agradecimento ao Ricardo Sasaki, né, por essa brilhante noite que nós tivemos aqui com ele. Foi realmente uma excelente exposição, eu acho que foi muito tranquilo tudo, e acho que foi muito esclarecedor em muitos aspectos, né, em relação a essa temática
que foi escolhida pelo Sasaki com essa proposta de uma leitura prévia. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a palestra de hoje, né? Eu teria uma pergunta para fazer, mas eu não sei se faço, né? A questão das traduções dos termos, né? Tu tocaste nessa questão hoje, assim, tu já tocaste em outros momentos também, né? Até a ideia que alguns termos budistas é melhor que eles não sejam traduzidos e que as pessoas vão tentar entender o que eles significam, né? Por exemplo, a palavra dukkha, né, que a gente utiliza muito como tradução, como sofrimento, como dor, como insatisfação, ansiedade, enfim, todo esse âmbito de negatividade, né, que o Valpola Raula recomenda, olha, essa é uma palavra que não deve ser traduzida. As pessoas têm que procurar refletir sobre o próprio significado da palavra e não sobre o significado da tradução da palavra, porque às vezes isso é muito, distancia muito, né, o significado realmente que aquilo tem, né? Por exemplo, eu estava lendo aqui um livro de um espanhol, que talvez tu conheças, que é o Amadeu Soler Leris. Então, por exemplo, a palavra jhana, né, jhana, que é de onde vem o termo zen, né, de acordo com a tradição, né? O zen seria a tradução de jhana. Só que tem tantas traduções para essa palavra que muitas vezes eu fico imaginando assim na perplexidade que essa multiplicidade de traduções ocasiona. Por exemplo, a palavra jhana é traduzida aqui por esse Amadeu, né, Soleres, que é uma autoridade, né, em budismo Theravada, sem sombra de dúvida, mas ele traduz por abstração, né? Por exemplo, o professor Monteiro frequentemente usa o termo absorção, né, como tradução para essa palavra, né? Então, houve alguma coisa aqui que não sei. Então, o que tu acha dessa questão, por exemplo, de uma tradução? Vocês estão me ouvindo agora aqui, porque deu uma parada aqui na imagem, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo, Zé Fonseca? Então, bom, essa é a minha pergunta, né, em relação, por exemplo, tu acha a palavra abstração, né? Entre abstração, por exemplo, absorção e transe também, outra palavra que se usa, transe, para também, né, para a questão toda da meditação, o dhyana, tu entrar num transe. O que tu acha dessas questões específicas mesmo em relação a essas traduções dessa palavra? O que tu achas? Você tem razão. Assim, tem muito que ser feito em termos de tradução, né? Tradução em português, assim, no sentido de encontrar qual que é a melhor palavra. E esses vários termos, né, os termos importantes dentro do budismo, eles também têm uma história da tradução, né? Então, não só eles têm um significado que pode variar, né, de tradição para tradição, né? E esse exemplo, né, o exemplo de jhana, né, que é em Pali, né, dhyana, né, dhyana, que é o equivalente em sânscrito, o chan, né, que é a transliteração chinesa, e até que deu em Zen, né? Mas seria muito temeroso, né, falar que o jhana Pali, o jhana sânscrito, o chan chinês
e o Zen japonês significam a mesma coisa. Não é porque tem, né, 2000 anos de evolução de só, né, dessa palavra. Mas não só as coisas evoluem, modificam o significado dentro de uma língua para outra na Ásia, mas também tem uma própria história da tradução para a língua ocidental. Perfeito. Transe, ou, né, antigamente também se traduzia como, Diana, como musings, né, em inglês, que é aquela divagação, né, aquela pessoa, agora ela vai entrar naquela divagação e tal. Isso é uma coisa comum, né? Você encontra os livros, né, no começo do 1900 e pouco, você encontra esse tipo de tradução para Diana. Então, vai se modificando, né? Os anos vão passando, as décadas vão passando, e então tem isso, né? Uma evolução da tradução no inglês, no francês e também no português, né? E é uma coisa bastante complexa, eu acho, porque, por exemplo, do que eu observo no inglês, uma vez que uma palavra ela recebeu um sentido, é necessário muita gente depois mostrando que aquele não é o sentido mais apropriado, até que chegue-se a um certo consenso dentro da comunidade budista e todo mundo começa a adotar essa nova terminologia. Então, hoje, assim, se você pega um livro moderno, raramente você vai encontrar a tradução de Diana como transe ou coisas assim. Raramente. Mas por quê? Porque teve, assim, uma longa história dentro do Ocidente, né, de estudiosos falando, olha, isso daqui não é apropriado, e mostrando, né, com artigos acadêmicos e tal, mostrando, olha, isso daqui não se aplica, não é assim. Então, é uma coisa que demora, né? Uma vez que uma palavra recebeu um certo sentido, né, é difícil tirá-la, né? Então, acho que é isso, né? Então, só reforça a importância da gente sempre estar estudando, sempre estar refletindo, né, sobre o significado daquelas palavras que são importantes dentro daquela nossa prática, né? Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo Sasaki. Espero que volte muitas vezes à roda do Dharma, ao Dharma na roda. Será um prazer, um motivo de grande contentamento para mim, né, estar assim com amigos antigos, novos, né, e conversando sobre o tema que a gente mais gosta. Então, boa noite a todos. Obrigado. Próximo, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado a todos.